Olá, sejam bem-vindos. Estamos com mais uma live. Hoje falando um pouquinho sobre a atenção farmacológica, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre analgésicos e o isolamento social. Nós vamos ter uma pessoa muito especial, um farmacêutico, né? O Érico Veríssimo. Ele vai tirar agora um pouco das nossas dúvidas. Até que ponto o analgésico é bom, não é bom? Dentro a quantidade que devemos tomar. Criança, será que pode tomar analgésico? Que idade é apropriada para isso? Então, hoje nós vamos tirar algumas dúvidas sobre isso. Olá, Érico, tudo bem? Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, Pri. Tudo tranquilo, vão aguardando. O pessoal que está entrando, já vai lá, vai no aviãozinho aí, compartilha a live, que hoje a live vai estar imperdível. Essa live vai estar no nosso YouTube, da Clínica Espaço Crescer. Né? Vai lá, te inscreve, curte as nossas teleaulas que temos lá também. Temos a Escola de Paz lá, com vários temas para você tirar as dúvidas sobre seus filhos. E hoje nós estamos com uma especial com o nosso Érico, né? O Érico que é farmacêutico, ele tem um trabalho muito legal sobre atenção farmacológica, então ele vai estar tirando as nossas dúvidas hoje um pouquinho sobre o analgésico, né? Uma coisa tão comum, tão popular, vendido nas farmácias, mas até que ponto eles fazem bem, eles não fazem, como devemos tomar isso, como não devemos tomar, o que podemos misturar, né? O que podemos misturar com isso. Então, Érico, Sim, fale um pouquinho mais de você primeiro, se apresente um pouco mais, enquanto o pessoal vai entrando, né? Boa noite a então, Gabriela, que está conosco. a minha comadre. Ai, que legal! Bom, eu sou farmacêutico já formado, ontem completou 2 anos, né? Uhum. E além de profissional, nós também somos colegas, né, Pri? Só Sim, que nós estamos num processo de aperfeiçoar ainda mais essa atenção farmacêutica. Eu venho desenvolvendo, então, esse trabalho de consultorias, assessorias, orientações com pacientes, inclusive a parte de educação com o paciente para que ele consiga se automedicar, se autocuidar, né? Dessa forma, então, contribuindo para o uso racional de medicamentos, algo que está bem, assim, fervendo ultimamente, né? De acordo, né, em relação ao coronavírus, Covid, sim. certo? Nesse ponto, hoje, então, nós gostaríamos de comentar sobre analgésicos, de uma maneira que eu vou citar mais exclusivamente, especificamente, os anti-inflamatórios não esteroidais, né? Que Isso. também tem uma ação antiálgica, né? A gente pode falar assim, também podemos classificar os analgésicos como substâncias um pouco mais potentes, né, que os anti-inflamatórios, mas de uma maneira geral, eles têm uma ação antiálgica. Bom, vamos iniciar então colocando, pontuando alguns riscos quando se tem um uso irracional, um uso prolongado, principalmente em pessoas que têm predisposição a alguns problemas, como por exemplo, que é o mais comum também, que são problemas gastrointestinais, caracterizados como dispepsia, que seria uma azia, Uhum. náusea, inapetência, né? Então vamos lá. Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles são amplamente utilizados, consegue-se comprar sem receita, inclusive tem alguns que nem cardeados são. E eles são muito bons para febre, inflamações, de uma maneira geral, Sim. e como o paracetamol, ele é um pouco mais analgésico do que anti-inflamatório, mas enfim. Todos eles compartilham atividades terapêuticas, né, muito semelhantes. E eles Uhum. também compartilham efeitos colaterais muito semelhantes. Efeitos colaterais são efeitos que vêm junto com a ação farmacológica, né? Não necessariamente é prejudicial, mas uma ação prejudicial seria a reação adversa, tá? Só para a gente classificar isso. Sim. A principal reação colateral, efeito colateral do uso de anti-inflamatórios não esteroidais
estão relacionados, então, a problemas gastrointestinais, certo? Pessoas que têm Helicobacter pylori, né, que já apresentam úlceras gastrointestinais, que fazem uso, às vezes, de alimentos muito ácidos ou que têm uma sensibilidade, essas pessoas podem ter maior propensão de causar, então, lesões gastrointestinais, né? No caso de úlceras. Quando se combina muito o anti-inflamatório, essa chance de tu criar uma úlcera, ainda mais quando o tempo de uso estender, né, 7, 14, 20 dias, a tendência aumenta, certo? Hum, Pacientes que fazem uso crônico, por exemplo, um paciente que faz uso de ácido acetil salicílico, né, para afinar o sangue, mas para ter um efeito anticoagulante, e Que são apresenta mais, também popularmente, são chamados AS, exatamente, né, popularmente assim, uhum. os AS infantil, Os AS farmácia. infantis, né? Que não é tão infantil assim, né? Que tem o nome AS infantil, mas não é tão infantil. Eu quero comentar algo bem interessante a respeito do ácido acetil salicílico, tá, em relação a crianças. Mas essas pessoas que fazem uso de AS, né, numa dose de 80, 100, ação anti, antitrombótica, né, para afinar o sangue, vamos falar Sim, assim, se fazem uso de, por exemplo, diclofenaco, paracetamol devido a outras dores, né, aliado a uma baixa ingesta hídrica, né, e até mesmo sensibilidades já em relação a esses produtos, a chance de ter lesões gastrointestinais ou problemas na mucosa gástrica intestinal pode aumentar em até 3 vezes. Isso é olha só. catalogado muito bem na literatura farmacêutica, nos livros de farmacoterapia, inclusive Uhum. nas bulas. Então, vamos listar. O principal, o mais citado, são efeitos gastrointestinais que podem variar de náusea, vômito, inapetência, azia, né? Até uma lesão maior, como uma úlcera, né? Que pode, quando ser não notada, mas é meio difícil, né? Quando a pessoa não procura atendimento, Sim, essa úlcera inclusive gerar um quadro de anemia, né? Que daí vai olha começar a só. ter uma anemia pode gerar dores musculares e depois a Sim. pessoa vai tentar buscar uma ação paliativa que não é né, que não vai resolver o Uhum. problema e pode estar fazendo um efeito em cascata, aumentando então a sua lesão gástrica. Tá? Outra Um coisa outro assim, ponto, Érico, hein? Só deixa eu tirar, te fazer uma pergunta assim, bem particular para mim, assim, ó. Que nem pessoas que têm bronquite asmática, né? Tem asma, broncolite, essas coisas. E costumam tomar remédios com ácido acetílico. Isso aí eu sempre ouvi que faz muito mal para quem tem problemas pulmonares. Tu concordas com isso? relatos, né? A bula também Uhum, especifica, mas existem pessoas que têm mais hipersensibilidade, elas são mais sensíveis aos uhum. efeitos compostos. Então, pessoas que são alérgicas ao ácido acetil salicílico, muito provavelmente poderão também ser alérgicas a outros anti-inflamatórios, porque eles agem Sim. todos no mesmo, isso é mais específico, tá até muito bom, quero reforçar algo. Uns agem mais numa determinada enzima, chamada ciclooxigenase 1, né? Uhum. Outros específicos, né? E agem na ciclooxigenase 2, tá? Os mais específicos para COX-2, no caso, são mediante receita médica e esses têm muito, quase nada de ação ou é muito difícil tu ter uma lesão gastrointestinal ou problemas gastrointestinais, tá? Mas voltando então à asma. Pessoas que têm alergia a esses compostos podem sim ter respostas alérgicas que vão culminar, de uma forma ou de outra, em rinite, né, até mesmo edema de glote. Vamos pensar assim, uma rinite, daí uma certas coceiras urticárias, né, Uhum. que pode evoluir para algum broncoespasmo, que pode piorar a asma e, de certa forma, então, uma edema de glote, em casos mais severos. Mas Sim. sim, existe possibilidade, é Então, relatado, né? porque eu me lembro de tomar, às vezes que eu precisava tomar paracetamol, e como eu tenho bronquite asmática há muitos anos, a minha é severa, né? Ela já passou da crônica, e eu me lembro de sentir muita falta de ar, de começar assim, coçar já de os primeiros sintomas da crise asmática que eu já ia ter.
devido ao uso do paracetamol, né? Principalmente ao paracetamol. Mas eu vejo que hoje em dia, as pessoas, agora, principalmente com esse isolamento, elas têm tomado muito mais medicações, muito mais. Ai, deu uma dor de cabeça, vou lá e tomo um paracetamol. Ai, doeu, continua a dor de cabeça, daí eu vou lá e tomo um ibuprofeno. Aí passa umas 3, 4 horas, nossa, mas eu ainda tô com dor de cabeça. Aí vai lá e toma algum outro medicamento, algum outro analgésico, achando que vai aliviar. Então ela toma uma dose muito alta desse medicamento, né? Dessa medicação. É muito bem observado, até falta eu listar ainda alguns outros efeitos colaterais, mas vamos puxar esse como gancho a enxaqueca, a dor de cabeça. Uhum. Existe, é relatado também, uma enxaqueca, por mais que a pessoa ela pode exibir, né? Uma pessoa pode ter enxaqueca, existem inúmeras enxaquecas, mas ela pode sim exibir, ela pode buscar uma ajuda, inclusive de um farmacêutico que vai poder prescrever, por exemplo, um paracetamol, certo? Só Uhum. que também existe uma enxaqueca, uma cefaleia medicamentosa, que ela está relacionada ao próprio uso, né, crônico, Em ou quantidade. assim, por quantidades altas de anti-inflamatórios. Então, qual que seria o devido cuidado, nós profissionais de saúde? Seria de orientar que, então, se for fazer um intercalar cada medicamento, que intercale dois, né? E que use de acordo com a posologia correta, né? A cada 8 horas, a cada 6 horas, e que se dentro de no máximo 3 dias, a pessoa não teve um efeito benéfico, que ela procure um profissional médico, não é verdade? Ou que ela fale, porque às vezes nós estamos tão preocupados, tem enxaquecas, não são todas, mas que é de Sim, preocupação, é de ansiedade, priorize, né, o que se sente, que isso chega a sim. dar um alívio, né? Compressas geladas, inclusive escalda a peça, tá? E as Uhum. pessoas que então têm enxaqueca relacionada a medicamentos, quando elas fazem uma interrupção desse tratamento, né, que seria próprio, não seria com uma prescrição médica, Uhum. dentro de 1, 2 semanas, quando ela retorna então a utilizar esses produtos, normalmente ela vai sentir o efeito benéfico, né, que seria o esperado anteriormente. Então Que é. também existem medicamentosas, tá, Uhum. relacionada ao uso, isso também existe. Então, dando uma continuidade, um dos outros efeitos colaterais que o uso de anti-inflamatórios não esteroidais podem gerar no corpo humano seria, então, uma alteração do fluxo sanguíneo dos rins, que vão culminar, então, numa diminuição da taxa de filtração, né? Quanto que o Uhum. rim vai filtrar, consequentemente vai levar a uma retenção de sais minerais, sódio, cloreto, né? E água, né? Então a pessoa pode ter um edema, né? Olha só. Devido ao, claro que o uso na posologia correta, na verdade, dentro do tempo adequado para cada doença, Uhum. isso. Quais são os pacientes que podem sentir maior efeitos renais? E está, né, que são, então, seriam contraindicados para esses pacientes. Pacientes que possuem insuficiência cardíaca congestiva, pacientes que têm problemas do fígado, como por exemplo cirrose ou esteatose hepática, que é o acúmulo, né, de gordura no fígado, e pacientes que já têm então uma deficiência na filtração glomerular, né, dos rins, classificado então como insuficiência renal. Esses pacientes normalmente eles têm mais predisposição a apresentar um efeito colateral em relação ao uso de inflamatórios. Olha E só. então, Tá. Tá, conclui, que daí eu quero já te fazer outra pergunta em cima disso do que tu tá falando. Tá, mas pode concluir. nós temos também um dos efeitos colaterais que seria benéfico, né, no caso Uhum. do ácido acetilsalicílico, que é então de uma ação anticoagulante, né? Então, esses medicamentos também eles aumentam o tempo de sangramento, que teria uma Uhum. ação, um efeito colateral do ácido acetilsalicílico, né, em doses baixas, para induzir então uma ação antiplaquetária em pessoas que têm hipertensão, que têm problemas de dislipidemias, né, síndromes metabólicas, de uma maneira geral.
tá? Não Deixa eu sei. ver o que você... Ah, gravidez. Gravidez também. Ah, Esses sim. medicamentos eles interagem na gravidez porque eles prolongam o tempo de parto, no caso. Se, né, eles podem prejudicar o parto. Eles também, por isso que não se deve usar, né? Deve-se usar apenas os mais estudados, que no caso seria paracetamol, né? Então, eles também podem causar aumento de sangramento, né? E um dos piores, então, seria a inibição ou uma interação negativa com o feto, impedindo, então, aquelas células a fechar o canal arterial que está relacionado ao coração e o pulmão da criança, né? Então, Olha pode só. ter uma ação, inclusive, direto no feto quando se tem um uso ali. Infelizmente, agora me fugiu se é no primeiro trimestre, no segundo trimestre, né? Que às vezes nos fogem informações. Ah, mas isso também é interessante. São muitas informações, né? Muitas informações, Muitas. exatamente. Mas olha só, que nem tu tá falando, essa tomar o remédio dentro da posologia, tudo direitinho, fazer o uso direitinho. Mas daí eu te pergunto assim, ó, a pessoa tá usando a medicação certinha, ela tá em casa. E quando as pessoas estão em casa, elas têm a tendência, às vezes, de tomar um vinho, de tomar alguma bebida alcoólica. A mistura desses dois componentes, qual a reação? Se ela, mesmo tomando em excesso ou tomando ele controlado? A mistura dessa medicação, desses analgésicos, independente se for paracetamol ou qual analgésico for, com a bebida alcoólica, qual a reação que tem, o que que causa no organismo dessa pessoa? Tá. Uh, Pensando assim, vamos começar com, por exemplo, uma pessoa normal, né? Uhum, Ela apresentou uma torção, por exemplo, andando de bicicleta, caiu, né? Teve uma uhum, torção, tá inchado com dor. Vou tomar um paracetamol que você tem em casa. sim, Ela fez o uso, né? E em seguida teve uma janta. O pai dela chegou em casa com uma taça de vinho, né? E tomou. Se essa pessoa for sensível, se tiver um estômago assim parecido com o meu, que é super sensível, a possibilidade dela ter uma dispepsia, que é uma azia, uma náusea, né, vômitos, inapetência, né? A comida não descer muito bem, existe uma grande possibilidade disso. Né? Já ouvi ok. relatos de pessoas que fazem uso, assim, próximos de não teve problema nenhum. Uhum, Mas o álcool, ele irrita a mucosa gástrica. Os anti-inflamatórios, eles inibem uma enzima que faz a manutenção da mucosa. Então, tu tem dois agentes agindo. Aí, além do mais, eles têm um caráter ácido, não é verdade? Então, tu tem ali agentes interagindo na mucosa que com certeza podem alterar a fisiologia local, né? Então gerar esses desconfortos. Mas uhum, agora, pacientes que fazem uso de anti-inflamatórios crônicos e que infelizmente são etilistas, a possibilidade de ter úlceras e sangramento intestinal ela é muito grande. Né? A não ah, ser, além do fato de que tu vai ter uma sobrecarga no fígado, né? E também uma sobrecarga renal, mas é catalogado e se sabe que tem interações e que causam. Um outro efeito, assim, por exemplo, usa-se um analgésico, por exemplo, uma associação entre paracetamol e codeína, né? Que uhum, é mais forte. A codeína sim, é um analgésico potente, paracetamol é um analgésico também, né? Na verdade, ele é um antiálgico, que é um analgésico, é a morfina, a codeína. Se a pessoa fazer o uso daquele medicamento, digamos que 2 horas depois, quando o medicamento estiver atingindo concentrações no sangue, começando a fazer o seu efeito terapêutico esperado, e a pessoa ingerir uma taça de vinho, uma cerveja, né, doses moderadas, existe uma grande possibilidade de que ocorra um sinergismo, aumente o efeito da analgesia, então a pessoa pode se sentir melhor, né? Isso pode acontecer em algumas pessoas, como em outras pessoas ela pode se sentir sedada, pode ter e se a dificuldade de bebida concentrar alcoólica for demasiado, né? Se ela demasiados. passar dos limites. Aí nós vamos começar a entrar num efeito indesejado, não é verdade? E com certeza
a sensação corpórea daquela pessoa não vai ser muito boa. Começando pelo trato gastrointestinal, na verdade. Quando se usa concomitantemente, né, o medicamento, quase que em vez de tomado com água, tomado com bebida alcoólica, Isso mesmo. Aham. os problemas gastrointestinais, eles ficam assim latentes, né? Eles ficam com uma possibilidade maior de ocorrer, tá? Então não se recomenda de maneira nenhuma. Isso. Só para não sei se isso é interessante, mas existe, por exemplo, vamos citar o paracetamol. O paracetamol, ele causa toxicidade hepática muito, já é conhecida quando tu passa uma dose de 4 gramas por dia, isso com, né, um uso crônico. Pacientes que são etilistas, então, aumenta essa possibilidade de causar um dano hepático muito grande. Mas existem estudos que mostram que mesmo pacientes etilistas que fazem uso de paracetamol em doses até 4 gramas por 48 horas, por exemplo, o fígado ele não mostra nenhuma lesão. Então, assim, eu não sei se é uma informação pertinente, mas o mais seguro que se conhece em relação ao uso de álcool e anti-inflamatório seria o paracetamol. Os demais, eles poderiam oferecer muitos mais riscos do que o próprio paracetamol, até porque ele é hepatotóxico em grandes doses, na verdade. E o álcool, ele sobrecarrega o fígado demais, e o paracetamol também gera um estresse oxidativo, então tu vai ter um efeito gastrointestinal e um efeito hepático, com certeza, tá? Não no São primeiro essas. dia, mas ao longo do, né? Mas, Uhum. enfim, anti-inflamatórios não esteroidais, eles não combinam, né? Não combinam Sim. e Eu não te são pergunto isso, Érico, porque assim, ó, eu tive um caso de um paciente que ele tinha muitas dores estomacais, muitas dores gástricas mesmo, sabe? Dores bem forte. E ele reclamava muito isso pro médico dele. E fez vários exames e nada dava. Aí um dia, numa conversa, ele falou que ele utilizava muito analgésico porque ele tinha fortes dores no estômago, então ele acabava tomando analgésicos para isso. Aí eu perguntei como que ele tomava esses analgésicos. Aí ele falou: olha, eu chego em casa, eu faço uma caipira e eu tomo com a caipira. Mas só que ele nunca tinha dito isso para o médico dele, né? Então ele veio falar na terapia, porque eu perguntei como estava a rotina dele. Então aí a gente descobriu o grande motivo do porquê as dores que ele tinha tão forte do estômago, porque aquilo já era um ritual para ele. Chegava em casa, tomava, fazia para ir fazer a janta, fazia a caipira, um medicamento. Aí ele só tomava esse medicamento em casa. Daí porque ele não queria que atrapalhasse o serviço. Então ele aguentava a dor, chegava em casa, tomava o medicamento com a bebida alcoólica. Então foi tirado, né? A gente tirou tanto o medicamento como a bebida alcoólica, tiramos os dois juntos. Foi aí então que ele teve a grande melhora dele, né? E a gente pôde ter um bom resultado, né? Mas por isso que eu fiz essa pergunta a ti, porque às vezes as pessoas acham que não tem problema, que não é um remédio, mas há, né? Como tu acabou de explicar, há um grande problema, sim, em fazer o uso com a bebida alcoólica, né? E qual ele é recomendado, o analgésico ele é recomendado para dar para criança pequenininha? Vamos se dizer assim, até uns 10 anos. Ele é recomendado a dar? assim, os medicamentos que foram testados em crianças, né, Uhum. que existem mais dados, e normalmente são com crianças acima de 2 anos de idade, então se extrapola os dados, né, para menores. Seria o paracetamol, ibuprofeno e o naproxeno, tá? Uhum. No Brasil, dipirona também, mas a dipirona é proibida em alguns lugares do mundo, tá? Então, esses três, tá? Seriam os mais seguros para se dar em crianças, principalmente febre. E é usado Febre, bastante para criança, que eu vejo, principalmente quando eu recebo a criança no consultório, o Tilenol, né? Tilenol para... framboesa, Tilenol, que ele é também um paracetamol. Exatamente. Tilenol é Ah, paracetamol. ok. Tá? Então, esses são os mais seguros para se administrar, uma vez que eles têm mais peso científico, né? Existem mais estudos que mostram a ação deles. Tá. Esse Mas sim. deixa eu te fazer uma pergunta assim, ó.
Sou mãe de uma criança pequenininha, minha filha está com febre, tá? E eu chego em casa e vejo que eu só tenho paracetamol 750. Mas daí eu vou lá e corto em 4 pedacinhos. Desmancho na água e dou para ela. Como que funciona isso? E isso aí estaria indo contra o uso racional de medicamentos, na verdade, Uhum. porque não tem como titular uma dose de um comprimido em frações. Isso é muito difícil, ainda mais Eu para te uma falo criança. porque eu já ouvi. Eu só te faço eu te falo assim porque eu já ouvi isso. Não, mas ela tava com uma febrezinha, eu cortei em 4, já esmaguei na colherinha, já tomou e ela vai ficar boa. Porque eu trabalhei muito tempo em educação infantil e a gente sempre pergunta, né? Ah, mãezinha, ele teve febre, ele tá melhor. Não, dei um paracetamol, dividi em 4 lá, uns 750 que eu tinha, vai ficar super bem. Mas a gente vê que não é assim, né? Que não é dessa Que forma. voltam a nós são relatos positivos. Eu fico bem contente quando eu vejo alguma coisa assim que sai do uso racional e que é positivo, né? Orientar. Então, o que seria a melhor forma? Vamos pensar assim. Tá a criança lá com 38, tá? Redondinho, Uhum. 38. O que se faz? Você pode retirar a roupa daquela criança, não pelá-la, né? E Uhum. retire a comida, o pai e a mãe coloca ela próxima ao corpo. Por causa da temperatura, né? Ela vai passar, é física. Então, os corpos tentam entrar em equilíbrio. Isso é uma forma, né? Se é uma criança pequena, você pode fazer. Você pode esquentar uma água a uma temperatura de 35, né? 35 graus e colocar compressas naquela criança. Tá? A água Isso até aquecida. uma água aquecida mais ou menos na temperatura ideal, que é em torno de Sim. 30, a temperatura é 37, né? Mas Uhum. vamos pensar 35 graus, né, por causa das oscilações e de forma que também você consiga ir mantendo que aquela água não perca a temperatura, né? É uma questão de equilíbrio, não adianta botar na água gelada ou na água Uhum. muito quente, colocar numa temperatura que quando tu colocar a criança dentro, elas vão trocar energia, né? E vai se Sim. manter, então, um estado de equilíbrio. Tá? Isso pode ser feito. Até que Ok. alguém vá na farmácia ou motoboy e venha com as gotas. Porque daí você Sim. consegue realmente titular a dose e administrar para a criança. De qualquer forma, é muito importante verificar a temperatura axilar a cada 2 horas, né? E um resultado ótimo da temperatura, né, da resposta ao medicamento seria 1 grau, né? Pode ser que Uhum. menos, pode ser que mais, mas vai depender do que está causando aquela febre, se ela é viral ou se ela tem algum outro, né, alguma Alguma outra outra história por patologia que tá. Uhum. sim, Ok. febres que não tem motivo aparente, assim. Agora vamos Não sei entrar se é... num assunto que Ah, é. deixa eu só fazer Ah, tá. uma Pode falar. retomada. Por Pode exemplo, retomar. ácido acetilsalicílico, né, que é Uhum. o nosso infantil. Esse medicamento, ele não é indicado para menores de 20 anos de idade, por Ah, incrível que pareça. Minha mãe me dava muito ácido acetilsalicílico quando criança. Por quê? Porque existe uma associação, tá, entre o uso de ácido acetilsalicílico, que é o AS, e uma síndrome rara e extremamente grave, chamada síndrome de Rey, que ela uhum. causa um problema do fígado muito grande, que por consequência vai gerar um problema cerebral, uma encefalopatia, e que também existe um acúmulo de gordura nos órgãos, tá? Então ela não é recomendado para baixar a febre de crianças pequenas, sendo que eu lembro que no meu período, né, quando eu era criança, a gente usava muito. E eu fui um caso positivo, não aconteceu nada, né? Mas não é recomendado, né? Devido a essa síndrome rara que pode acontecer quando se usa ácido acetil salicílico em crianças. Tá? Então, isso é Tá bom a bom. gente frisar. Sim, é bom a gente já ficar atento a essa situação. Então, a mãe que dá o ácido acetilsalicílico, por favor, tire o AS, né? Tire Troque o por um AS papel. da sua farmacinha, né? É bom tirar. Aquele guri lá atrás que fumava. Mas então, assim, ó, agora eu vou te fazer uma pergunta que é uma briga, que eu vou te dizer assim, ó, uns são totalmente contra, outros são totalmente a favor, né? Que é a questão, qual a melhor opção? Os analgésicos sintéticos, esses que a gente vai lá, toma, já faz o efeito na hora e já sai a dor de cabeça, dá 40 minutos tu já não tem mais dor de cabeça,
Ou melhor é tomar um fitoterápico? Bom, eu sou a favor muito do uso de fitoterápicos, né? Desde que ele Somos seja, dois. desde que a planta seja correta, na verdade, a Uhum. espécie correta, que ela esteja em boas condições de uso, né? E de preferência que seja preparado em porcelana, não alumínio. Isso é muito difícil de acontecer, tá? Mas pode se usar. Vamos pensar o seguinte: o uso de plantas ele existe, né? E ele é cientificamente, até a própria Organização da Saúde, ela recomenda, né, o uso de fitoterápicos sob orientação de profissionais. O nosso querido SUS também existe o uso de plantas medicinais no SUS. Nunca vi, mas assim na prática, mas está lá na lei e isso é muito bonito. Tá? Essas plantas elas podem ser usadas. Eu vou citar algumas, tá? Com efeitos Sim. anti-inflamatórios, certo? O limão, o próprio limão, Ótimo. tá? Alecrim, o picão da praia, esse picão, ele é muito interessante porque ele tem uma ação antitérmica incrível. Então você, digamos, mãezinha, né? Não tenho paracetamol em casa, mas tenho picão, faço um chá de picão, uma colher de sopa para uma colher de chá, para uma xícara de água, né? Para que a sua criança, e a possibilidade de que baixe a febre dela, né, é muito grande mesmo. Outros anti-inflamatórios muito bons, erva bandeira, a cúrcuma, né? E eu posso citar também a erva de Santa Maria. Só que o que eu percebo? É o que eu vejo quando eu vou estudar. Que as pessoas que fazem uso de chás, tá? Elas normalmente, para que a planta, então, ela tenha o efeito esperado, normalmente está relacionado a uma troca da alimentação, né? Porque não adianta a gente estar tentando nos limpar de alguma coisa, ingerindo produtos industrializados em demasia, né? Demasia, porque a gente tem isso. Então elas fazem efeito, mas é um tratamento. Ele normalmente demora um pouco mais para que a pessoa perceba do que um produto sintético, né? Vamos ao caso, uma fratura. É difícil que tu tome um chá de erva baleeira, por exemplo, né? E faça uma compressa de camomila e que a tua dor vá embora como você tomando um paracetamol com proteína, sabe? Então vai muito da urgência. Eu já estudei casos, estudando sobre fitoterápicos, de um senhor que ele tinha um problema degenerativo muito grande. Desculpe, não vou lembrar o nome da doença, mas que ele fazia uso de morfinas em doses crescentes, e muitos analgésicos, e de qualquer forma, então, o senhor estava perdendo as suas capacidades, né, de interagir com a família, além da doença, os usos de medicamentos, sem contar o gasto. E as pessoas começaram a fazer uso, a família, então, de uxi amarelo, que é uma planta que tem uma ação, além de anti-inflamatória, de diminuir o efeito do vício, né, por causa que a morfina vai Uhum. causando uma tolerância, até mesmo um certo vício no organismo, e erva baleeira, e açafrão, cúrcuma, né? Começou a tomar em cápsula. E em 13 meses de tratamento, a dose da morfina baixou pela metade. Olha só. E o senhor começou a sentir, né? Começou a reagir melhor ao tratamento. Sem contar que alguns parâmetros da doença também começaram a dar uma estabilizada. Então, o uso de plantas ele é interessante, ele faz bem, lembrando que é muito importante verificar o que, é que se toma, tá? Por exemplo, gengibre também tem uma ação anti-inflamatória, mas se a pessoa tem problemas gastrointestinais, não é legal ficar usando, tá? Ah, Existem plantas que vão interagir com anticoagulantes. O limão também pode ter uma ação anticoagulante, então tu pode aumentar o tempo de sangramento. Então, qualquer dúvida, assim, procure um bom livro, um livro de referência, converse com um bom profissional, mas o uso de plantas medicinais, ele é legal, ele é eficaz, desde que a planta seja certa, desde que você tome os cuidados e seja persistente, né? Que a planta mas ela se eu vai quiser fazer tratando assim, o ó, problema. Érico, se eu quiser fazer um tratamento só fitoterápico, eu posso procurar um farmacêutico, que nem tu que tem uma atenção farmacológica, que tu consegue dar essa orientação, seria o mais correto, então? Porque vamos Seria supor, mais eu correto. posso querer tomar a curcuma, não sou acostumada, Sim, e daí alguém me diz, toma curcuma com isso, com isso, com isso, porque sempre é
o diz que me diz, que o vizinho disse, que o amigo disse que foi bom, né? É sempre que é assim. Foi bom lá para o terceiro, mas será que vai ser bom para mim? Então seria o mais correto procurar, né, alguém que saiba, principalmente um farmacêutico, que vai saber orientar e que ele possa Com tomar certeza. corretamente, que vai até mesmo porque tu vai fazer um estudo, né, para ver os Sim, problemas dele de porque saúde. sim, pode sim. Até porque o farmacêutico, ele é habilitado legalmente para fazer um acompanhamento e fazer a Uhum. evolução daquele paciente, né? Digamos que aquele paciente, além das dores, ele tem dificuldade de dormir por causa das dores, né? Eu posso iniciar com o passiflora, que é o maracujá, posso colocar junto ali sucos de alface, o talo da alface, que tem uma ação narcótica, na verdade. Sim. E se não for eficaz, eu posso fazer um encaminhamento médico, né, para verificar, então, se aquela pessoa pode fazer uso de valeriana. Porque tem algumas plantas que nós, farmacêuticos, não podemos prescrever, até mesmo Olha de só. biloba, mas nós Sim. podemos avaliar o caso e fazer um encaminhamento para que um profissional habilitado, um prescritor habilitado, possa, então, Uhum. acompanhar aquele paciente juntamente com o profissional farmacêutico, né? De forma que, então, os efeitos colaterais se minimizem, de forma que a gente consegue educar o paciente, como é que é a forma de colher a planta, como é que é a forma de preparar, como é que seca, como é que vai usar, na é verdade, para que, então, se E tenha isso é um interessante, porque passo a geralmente a passo. gente acha que assim, pega a planta lá, lava, coloca ali, taca água e deu, ou ferve e deu, né? A maioria das Sim, pessoas tem essa ideia. Ah, não, a gente ferve e toma. Mas não, cada planta ela é administrada de uma forma, né? Tá, e com o que que tu certeza. me fala? Não estava no nosso roteiro, mas agora eu gostaria de te perguntar assim, o que que tu me diz sobre os florais, que é tão vendido nas farmácias, os fitoterápicos florais, né? Que são não só o de Beck, mas tem de vários tipos de florais. Esses eles são tão eficientes quanto manipular o fitoterápico, ou tu acha melhor fazer um acompanhamento e não tomar? Que esses têm para o sono, tem para ansiedade, tem o fitoterápico para. Tem diversos, estresse, né? Tem que ver, Estresse infantil. até para mudanças. Ah, sim, Né? tem para tudo, Bom, né? tem para tudo. Eu acredito, gosto, acho Uhum, interessante. Só que é o seguinte, qual é a diferença do floral? O floral, basicamente, ele é um extrato alcoólico, então ele tem álcool na sua formulação, diferente de uma tintura. A tintura uhum, é um extrato alcoólico mais concentrado. Então, tu estaria, de fato, com a planta ali toda, tá? O floral, ele tem uma ação, ele tem uma filosofia, na verdade, os florais, tá? Eu não sou expert em homeopatia, né, nem em florais, mas eles trabalhariam como se fosse a essência da planta, como se fosse com a energia vital daquela planta. E no mundo médico, no mundo farmacêutico, existe um efeito muito conhecido chamado efeito placebo, né? Quando se tem um uhum. efeito esperado, um efeito nocebo, quando se tem um efeito indesejado. Então, uma pessoa que começa a fazer uso de um floral, tá? Sob uma orientação do farmacêutico, até mesmo do vendedor, e que ela procure, além de tomar aquele floral, vamos pensar para o medo, procure entender o seu medo, olhar no espelho, né? Voltar para si mesmo, sair para caminhar, fazer atividade física. Eu acredito que aquele floral vai ser muito benéfico para aquela pessoa. Sim. Né? Ou uma criança que é hiperatividade e que a mãe começa aos poucos a instruir, mostrar o que é aquele floral, por que ele é indicado, né? Até mesmo às vezes explicando um pouco de química, sabe? Fazendo o papel de educação. A possibilidade é que aquela criança acredite muito no ali, porque realmente tem efeitos, senão não existiria mais, né? E ela então vai começar a sentir. Tá? Mas ele é um processo, na verdade, porque assim como a homeopatia, a intenção desses medicamentos é tratar a causa, é fazer um resgate, né? Uhum. Diferente do medicamento sintético, ele vai direto no sintoma e bloqueia ele. Não sei se eu consegui explicar
Foi Muito bem. claro para os nossos ouvintes. Muito bem explicado mesmo. Bom, nós estamos chegando ao fim da nossa live de hoje, né? Quero te agradecer muito por ter tirado esse Eu que tempinho. Eu agradeço. sei que tu trabalha muito e quero dizer também para o pessoal que está assistindo, os que vão assistir pelo YouTube também, vai ficar igual gravado no IGV aqui do Insta, né? Para quem quiser assistir, compartilhar com os demais amigos. E lembrando que o Érico também atende na Clínica Espaço Crescer. Se você tem alguma dúvida de medicação, se você tem alguma, olha, eu estou tomando medicamento esse, mas eu acho que não tá legal, não tá combinando, não estou me sentindo bem. Conversa com o Érico, tire as suas dúvidas. Vocês viram que ele tira as dúvidas mesmo aqui conosco, né? E Quando quero eu te não sei, eu agradecer. procuro, né, estudar. E eu te agradeço muito, Érico, mesmo, por Eu fazer que parte da agradeço, meu nossa saudável equipe. amigo. Obrigado por trocar essa ideia. Muito legal, foi muito bacana mesmo trocar esses conhecimentos contigo, né? Espero fazermos outra, né? Daqui a uns Com tempos vamos certeza. fazer outros assuntos é que temos bastante, né? Então, quero te agradecer muito mesmo por ter participado conosco. E agradeço a todos que estiveram conosco, que deram mesmo aqueles que Eu deram uma também passadinha, agradeço. deram um oi, que ficaram com nós até o fim Agradeço dessa aos meus live. amigos ali, minha mãe tá aí, me dando parabéns. Ai, até a Obrigado. mãe, que legal, E que legal até uma mesmo. próxima. Ah, até a comadre, tá todo mundo. Que legal mesmo. Obrigadão, Muito Érico. obrigado. Tchau, Bom, muito tchau. obrigado, uma boa noite a todos, tá? E qualquer um, o Brasil também. E nós estamos à disposição, né? Qualquer coisa aí, Ok. chame quando nós não soubermos, na verdade, nós vamos estudar, então, para poder solucionar ou mostrar o caminho, né, de uma forma geral, para qualquer pessoa que queira entender mais sobre esse universo da medicina, que Sim. começa se olhando no espelho, né? Eu aprendi só depois de formado, que a terapia começa se olhando no espelho. Né? Em alguns casos, né? Outros Sim. é cirurgia. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau!